Você já pode ter se perguntado por que minha família é problemática? Quais são as questões que eu poderia, como líder de familiar, poder resolver? Quais são as contribuições que eu posso fazer para a minha família? Bem, essas questões e outras, vamos utilizar um pano de fundo bíblico para tratar delas. Acompanhe comigo esta aula. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a lição bíblica 9 da CPAD, que trata sobre uma família nada perfeita. Dentro desse escopo, temos o texto áureo em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o seguinte: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Por tudo que o homem semear, isso também ceifará. A verdade prática diz assim: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. A leitura diária, uma série de textos bíblicos, obviamente recomendo fortemente que os considere. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 2 ao 5, logo depois capítulo 5, do versículo 13 ao 15, e depois capítulo 12, do versículo 10 à parte A do versículo 13. Bem, na introdução, temos aqui a exposição do grande tema de referência nessa lição bíblica. E aí a gente vai fazer alguns apontamentos ao longo da lição, lógico, para que você possa fazer reflexões aplicadas ao seu contexto, à sua família, e eventualmente você, professor, possa também externar isso para os seus alunos. Bem, o grande elemento que poderíamos mencionar é que o exemplo utilizado nessa lição bíblica, a referência bíblica para isso, é de um grande homem de Deus, um homem que foi escolhido pelo próprio Senhor. E alguém pode dizer, né, inicialmente, se Deus escolheu, então não vai ter erro, né? Se Deus escolheu, vai dar tudo certo na vida desse camarada. E aí é que entra uma questão. Para quem está dentro do ambiente religioso e especificamente dentro do protestantismo, a gente sabe que as mesmas pessoas que são grandes homens, referências, eles cometem equívocos. Então a gente não tem a ideia de pensar que tem super crentes, super pessoas que são diferenciadas. De certa forma, até são diferenciadas, mas não são o suprassumo de conduta ética e moral do que deveríamos nos espelhar em todos os aspectos. Apenas em alguns, certo? E Davi, ele cometeu um erro que para alguns hoje pode ser primário, mas naquele contexto não era tão primário assim. Até porque ele observava os paralelos próximos e que era algo relativamente comum, que era o rei ter mais de uma mulher, esposa, né? E essa prática é ligeiramente habitual dentro do ambiente em que ele se encontrava. Ele, por ter alta renda, por ter um grande patrimônio, um grande poder financeiro, ele poderia, inclusive, sustentar essas pessoas. E, ao escolher, né, uma quantidade imensa de mulheres e concubinas, ele assumiu o risco de também ter muitos filhos. E houve muitos filhos. A lição bíblica expõe que, pelo menos, mais de 20 filhos Davi teve. Tudo bem que para alguns, há as décadas atrás, não é algo tão estranho chegar a ter uma quantidade de filhos tão imensa. Tem vários relatos, principalmente no interior do Nordeste, de famílias numerosas, algo muito próximo e alguns até superiores a isso, tá certo? Tem alguns relatos nesse sentido. Mas, geralmente era com uma única mulher, duas no máximo, né? Em momentos diferentes, né? Era com uma, depois com a outra. Não, mas aqui Davi fez de forma simultânea. Ele criou um problema familiar. Então, a escolha de Davi provocou problemas. A gente vai tratar um pouquinho sobre cada um desses elementos e falar aqui um pouco dessas características que deveríamos evitar. Bem, a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição estudaremos as consequências de uma família, né, pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. E essa lição bíblica tem um vínculo muito forte com a lição anterior que tratamos sobre a importância da paternidade do pai na vida dos filhos. A história dramática da lição, né, fala sobre os pecados da família de Davi,
que pode refletir e tem muitos elementos que podem ser aplicados e podemos considerar, né? Aplicarmos em nossas vidas. Veremos também que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. E aqui é dentro do seio familiar, não é uma rebelião externa, não é um golpe de Estado do lado de fora, é um golpe de Estado dentro do próprio lar, da própria casa, né? Então a situação é impressionante e complicada. Bem, o tópico 1, que fala sobre o rei Davi e sua grande família, no item 1, fala que Davi foi ungido por Deus. E temos uma referência bíblica que acho importante mencionar, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que diz: Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, Davi era um homem ousado e usado por Deus. Item 2 do tópico, Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, que era o quê? Reunificar a nação. Então Davi tinha um trabalho muito importante, que era reunificar a nação, em que tinha passado por problemas significativos no reinado anterior de Saul. Então o papel de Davi era muito importante. E Davi, de certa forma, ele teve um grande êxito nesse sentido. Isso é inegável. Contudo, pela numerosa família que Davi ele estabeleceu, ele criou, ele passou a ter uma série de problemas. Porque essa quantidade imensa de filhos permite ou cria situações em que ele não consegue ter gerenciamento, ele não consegue monitorar, ele não consegue controlar, ele não consegue ensinar. Então, esse é um ponto. Imagina só que se ele resolvesse dedicar meia hora, vamos colocar assim, uma hora não, vamos colocar meia hora de contato direto com cada um dos filhos por dia. 20 filhos, né, pelo menos, seria 10 horas diárias. Então, vê que até esse cálculo, que para alguns que têm apenas um filho, dois, pode-se pensar naturalmente, né, uma conversa, um momento junto, sem que não seja nenhuma outra coisa ocorrendo em simultâneo, mas aproveitando aquele momento. Então, isso pode não estar ocorrendo, né? E provavelmente não ocorreu na vida de Davi. Então, isso é um reflexo da quantidade numerosa de filhos que pode provocar dentro de um lar. Ou seja, você não consegue acompanhar, não tem tempo para isso. E, lógico, uma escolha equivocada. Bem, no tópico 2, falamos sobre filhos e parentes na casa de Davi. E aqui vamos falar um pouquinho sobre alguns desses filhos e também de um parente em específico de Davi. Primeiro, Tamar, que filha de Davi, obviamente, teve um problema muito sério com o irmão dela, chamado Amnon. Ele foi atraído, diz o texto bíblico, pela beleza da sua meia-irmã e, infelizmente, cometeu um ato absurdamente indevido. Só que esse ato absurdo que Amnon cometeu fez com que o outro irmão dele, Absalão, meio-irmão também, né? Mais uma vez, né? Mulheres diferentes, ele matou, assassinou Amnon por causa da atitude que foi muito, né, prejudicial a Tamar, desonrou a família de Davi, lógico, desonrou a todos os envolvidos, a família como um todo, e Absalão, ele achou que a melhor atitude era simplesmente aniquilar o seu próprio irmão. Ou seja, um problema muito grave ocorreu, e ocorreu um outro problema, do ponto de vista, na minha opinião, mais grave ainda, porque foi tirar a vida de outra pessoa dentro do seio familiar. Amnon, como a referência bíblica apresenta, ele parecia ser uma pessoa desajustada emocionalmente, dominado por paixões doentias e carnais, e esse desejo exacerbado pela sua própria irmã. Ou seja, ele estava sujeito aí à carne, não estava pensando como deveria se pensar a respeito do carinho e tratamento que ele deveria ter, o afeto para com a irmã. Então ele foi por um outro caminho. Item 4 fala também de uma outra pessoa, chamada Jonadab. Jonadab, ele era primo de Amnon. E ele, ao invés de
talvez repreender, né, um primo e também amigo de Amnon, ele resolveu incentivar a atitude equivocada, ou seja, ele deu um conselho mau. E aí um ponto interessante quando falamos sobre a discussão, a ideia de quem você escolhe como seus amigos. Em alguns momentos, esses amigos vão dar sugestões que são extremamente equivocadas. Eles vão incentivar e dizer que você está pelo caminho correto. Podem ser vários fatores que fazem esses amigos, esses colegas, darem uma resposta como essa. Pode ser desde a ideia que ele não quer se comprometer, ele não quer criar problema com o amigo dele, ou ele simplesmente tem uma visão deturpada do mundo, né? Uma visão equivocada. Ele acha que esse é o caminho mais adequado a ser observado, a ser seguido. Então, esse é um ponto muito importante que também devemos considerar, tá certo? As nossas escolhas de quem são os nossos amigos. Devemos ter muito cuidado quanto a isso. Tópico 3. O problema moral na família de Davi. E no item 1 temos as consequências de sua falta de domínio próprio. Davi, ele cometeu um grave erro, que foi o adultério. Ele tramou para que um soldado, né, uma pessoa que na verdade nem era soldado, mas se tornou soldado e ficou no fronte de batalha, viesse a morrer. E Davi utilizou desse artifício para que ele pudesse assumir a esposa desse soldado morto, né? E obviamente isso desagradou a Deus porque ele estava atento às atitudes de Davi. E Deus criou, né, uma situação em que o profeta Natan teve um diálogo com Davi. E Davi, ele reconheceu que uma atitude equiparada ao que ele fez era uma atitude incorreta. Olha que interessante. E o profeta falou que a pessoa que teve uma atitude exatamente idêntica ao contexto apresentado foi o próprio Davi. E que ele teria como consequência dessa atitude equivocada dele problemas em seu próprio seio familiar. E aí, como diz a própria tradição bíblica, em um trecho que eu destaquei aqui em vermelho, assim não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 21 e 22. Ou seja, na própria vida, Davi já passou por problemas resultantes das escolhas equivocadas que ele fez. Não apenas da escolha equivocada que ele fez, mas também colhendo, ceifando aquilo que ele plantou, ou seja, a não direção correta para os filhos, ou seja, a não tutoria. Então isso é um problema muito sério, um fato ocorrido que devemos, obviamente, perceber e considerar para que não venhamos cometer, não exatamente um erro como esse, para deixar isso bem claro, para que possamos colher exemplos, situações em que aquilo que pode parecer algo tão simples ou algo que não vai ser percebido pode ter e vai ter consequências espirituais importantes. O segundo item do tópico 2 fala sobre incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado do incesto do filho mais velho de Davi contra sua própria irmã Tamar, a qual eu já mencionei anteriormente. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão, o outro irmão, até matar o seu próprio meio-irmão. Amnon, como vingança pelo abuso de sua irmã Tamar, sofreu essa punição, a morte, né? Então, algo muito complicado. E o rei Davi é interessante quando ele ficou sabendo do incesto, né, da situação ocorrida entre Amnon e a filha dele, ele simplesmente não fez nada, o que é muito estranho. Ou seja, não teve uma repreensão mínima. Ou seja, ele não estava tendo gestão, controle sobre os seus filhos. Ele tinha gestão e controle sobre o reino, mas não tinha gestão e controle sobre sua própria casa. E é uma coisa que nós devemos pensar como líderes, pais de família, quais são as escolhas que nós fazemos. Profissionais, de trabalho, dedicação, porque às vezes aqueles grandes vencedores que nós vemos no hall da fama, eles podem estar, por conseguir isso, abrindo mão de suas próprias famílias. E isso pode ser algo extremamente prejudicial e equivocado. Então devemos ter muito cuidado com isso, para que não venhamos a incorrer nesta falha.
tópico 3, item 3, vigilância, proximidade e exemplo. E o que eu vou falar aqui tem um vídeo específico já postado aqui no canal, que eu falo um pouquinho sobre a ideia de você conseguir ter mecanismos de monitoramento legais, nada clandestino, nada ilegal, que você pode implementar nos dispositivos eletrônicos de seus filhos, para que você possa saber quais são os aplicativos, programas, você inclusive escolher o que ele pode ter acesso ou não, é algo muito importante. E por que eu estou focando nessa parte do digital? Porque no tempo da minha infância, né, em que existia até alguns dispositivos, vamos dizer, digitais, mas que não eram tão apelativos e nem tinha internet da forma que temos hoje, você, para poder impedir certos contatos, era simplesmente deixar a criança em casa. Não bastava deixá-la ir para fora da rua. Deixava em casa e já estava resolvido. E, obviamente, é um certo tipo de controle e monitoramento quanto à programação da TV, televisão. E aí, basicamente, você resolvia muita coisa de contatos externos. Lógico que tinha escola, outros ambientes que poderiam ser fontes. Mas hoje, mesmo a pessoa não estando fora na rua, com os acessos aos dispositivos de mídia, celulares, tablets, por aí vai, nós temos acesso a muita coisa e às vezes sem filtro. Então, portanto, é responsabilidade dos pais ter essa vigilância, esse acompanhamento e também não só apenas essa vigilância, mas também a proximidade, o relacionamento com o filho. Porque às vezes esse apego a esses mecanismos se dá pela não presença do próprio pai. O pai estando presente, a mãe estando presente, pode diminuir muito essa sede ou essa busca por esses tipos de fugas em alguns momentos, porque não é apenas para entretenimento, acaba sendo também utilizada para outros propósitos. Então, o que nós podemos perceber é que é fundamental a presença do pai e da mãe na sua família. E por isso eu vou deixar, inclusive, linkado na descrição do canal, no vídeo no YouTube, como também nos podcasts, um vídeo que já tem no canal falando sobre como você fazer esse tipo de acompanhamento, tá certo? Então acho que vai ser bastante útil você considerar isso, tá bom? Então, dadas essas informações, eu acho que nós podemos sim partir para a nossa conclusão, em que vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas ao longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exercem seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e, obviamente, recomendo que você possa acompanhar o Escola Biblicast nas plataformas de podcast e também se inscreva no nosso canal. Fiquem todos na paz do Senhor. Até mais. Tchau, tchau.